Ô pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma outra plataforma que eu acho que vai ser bem interessante para vocês trabalharem, especialmente para trabalhar em casa, simulando esses circuitos que a gente está gerando, tá certo? Então, nesse caso, é uma plataforma online, tá? Gratuita. Vocês não precisam instalar a ferramenta em casa, né, a princípio, tá? E ela funciona da seguinte forma, essa aqui é a telinha dela, ela se chama EDA Playground, tá certo? É, Você tem do lado esquerdo aqui, ó, um cara que se chama Test Bench. Essa aqui é a tela assim que eu entro, tá? E aqui do lado direito você tem um carinha que se chama Design. E alguns comentários dizendo exatamente onde você vai codificar, né? O seu design, o seu circuito, e onde você vai codificar o seu test bench, que como eu falei para vocês, se trata de um código de testes, é um código em que você vai colocar entradas no teu circuito e verificar a saída para saber o que está acontecendo. Legal? Então, desse lado de cá, do lado esquerdo, vão estar algumas instruções que elas são chamadas não sintetizáveis. São instruções de System Verilog que a gente usa apenas para a simulação. Então, no início, vamos fazer uma primeira simulação aqui, tá? Sem fazer design ainda. Então, ó, vocês podem gerar um módulo, tá? Vou chamar esse cara aqui circuito 1 TB, porque depois eu vou colocar lá o meu circuito 1 do segundo lado, certo? Já para aproveitar. E como vocês observam já de início, a gente não tem aqui parâmetro. Tá? No meu testbench eu não tenho parâmetro nenhum, não tem porta. Por quê? Porque é a classe que eu estou gerando os sinais. Eu estou gerando os sinais e depois vou passar isso para o meu design. Tá? Um bloco interessante para a gente trabalhar nesse primeiro momento é um bloco procedural que se chama Initial. Tá? Initial. Initial faz o quê? Ora, no início da minha simulação, ele é rodado. Tá certo? Então, se eu tiver vários blocos initial, todos eles são rodados ali em paralelo no instante zero da minha simulação. Tá? E aí, olha que interessante, né? Eu tenho, obviamente, uma instrução que parece bastante com o meu printf, né? Ele se chama $display, tá? Em que eu posso, ó, nesse caso aqui, ó, para rodar minha primeira simulação, né? Eu posso chegar aqui e salvar. Eu vou selecionar aqui, ó, um simulador, tá? Eu recomendo sempre o Icarus Verilog, nesse caso aqui, tá? E colocar o meu run. Vocês vão observar que aqui, ó, apareceu a frase, né? Como eu tinha colocado, tá? Obviamente, aquela parte lá, ó, se eu fizer um contra barra N, né? Ele funciona de forma muito semelhante do que o que a gente tem em C. Olha só, minha primeira simulação na outra linha, tá? E o porcento B, o porcento D, tudo isso também está bem definido, legal? Toda vez que vocês quiserem trabalhar no bloco procedural, se vocês não definirem a abertura, um intervalo ali do meu bloco, né? Como no caso do C, né? Você define abre chaves e fecha chaves. Tudo que está dentro das chaves pertence àquele bloco. Por exemplo, eu crio um bloco if. Tudo que está dentro das chaves, ele só entra se o meu if, se a condição for verdadeira. Correto? Mas vocês sabem que se vocês não colocarem o abre chaves e fecha chaves, ele funciona o if na próxima linha, apenas uma linha. Isso aqui também é válido para esses blocos, tá? Mas no caso aqui eu vou usar begin e end. Legal? Então, ó, eu vou utilizar aqui o meu begin e end como abre chaves e fecha chaves. Então, tudo que eu botar aqui dentro desse carinha aqui, ele imprime para mim, né? Ele entra, tá? No início da minha simulação. Legal. Então vamos fazer aqui meu primeiro módulo. Vou chamar esse aqui de circuito 1, tá? E por se tratar de um módulo, ele tem que ter sim algumas entradas e saídas, né? Então vamos colocar aqui duas entradas para esse cara, duas entradas de 1 bit e uma saída, olha, também de 1 bit. E vamos fazer uma coisa bem simples. A out, o valor de em 1, end em 2. Então vamos criar uma end, certo? E aí eu quero testar essa end. Eu quero saber se essa minha end, ela de fato está respondendo da forma que eu esperava. Como é que eu faço então? Ora, no meu módulo TestBench, eu tenho que ter alguns sinais. Uns sinais em que eu vou inserir no meu design, então são sinais de entrada, e algum sinal que eu vou conectar a minha saída da minha end, que eu vou instanciá-la, tá? Para eu observar dentro do meu TestBench. No caso aqui, ó, do meu System Verilog, eu posso definir esses sinais como do tipo logic, tá? E aí eu teria, basicamente, né,
vamos chamar isso aqui um pouquinho diferente. I1, I2 e S. São os três sinais aí que eu vou estar utilizando, tá? O S eu vou estar utilizando para minha saída e I1 e I2 para minhas entradas, tá? Então, ó, uma coisa interessante, como o initial, todos os blocos rodam, todos os blocos initial, eles rodam paralelamente, isso é intrínseco à linguagem, tá? Eu vou criar um novo initial aqui para eu começar a trabalhar em cima dos meus sinais. Então, os sinais vão estar aqui, ó. Esse aqui é o que eu vou modificar os sinais de entrada, tá? E esse carinha aqui, ele vai ser criado para quê? Observar os sinais de saída. Legal? Agora vem, eu preciso conectar I1, I2 e S na minha instância da end, tá? Então eu tenho que instanciar isso aí. O nome é circuito 1. Eu passo o nome de uma instância. Isso aí é o mesmo jeito que a gente trabalhou com a linguagem estrutural, com a definição estrutural, não é verdade? Então não muda nada, tá? E depois eu passo aqui, ó, vou passar na ordem. I1, I2 e S. Então aqui, ó, quando eu falar de inst1, tá? Eu estou falando de um circuito 1, de uma end, no caso, né? Essa implementação aqui que eu acabei de fazer. E agora o que é que eu vou fazer? Ora, primeiro eu preciso monitorar as variações dos meus sinais. Então existe um comando bem interessante no System Verilog, que ele se chama $monitor. Ele é parecido com $display. E muda em que exatamente? Ora, o monitor, ele imprime o que está lá dentro, a informação que você colocou, à medida que uma das variáveis que você disse para ele observar seja modificada. Então, por exemplo, se uma variável mudou de 0 para 1, ele imprime a sentença que está lá. Tá? E por que isso é interessante? Porque agora eu posso trabalhar dessa forma. Olha só, eu posso colocar I1 igual a %B, I2 igual a %B, S igual a %B. E definir as variáveis que vou monitorar como sendo I1, I2 e S. Notem que é muito parecido também com o printf. Né? Estou dizendo, imprime I1 aqui nessa primeira posição, I2 na segunda posição e S nessa terceira posição. E esse monitor ele vai rodar, né? Ele vai imprimir apenas quando você tiver uma variação ou de I1, ou de I2, ou de S. Tá? E agora eu vou começar a variar os meus sinais de entrada desse outro bloco aqui, initial. Né? Vou baixar um pouquinho isso aqui. Agora veja, como eu estou trabalhando dentro de um bloco procedural, o initial é o primeiro bloco procedural que a gente está trabalhando, né? Eu não preciso daquele nome assign, tá? Eu posso trabalhar diretamente dessa forma. I1 igual a 0, I2 igual a 0. Eu não vou colocar o valor de S. Por quê? O S é a saída da minha end. Então eu vou colocar em I1 0, em I2 0 e vou observar quanto está o meu S. Tá certo? Note que eu instanciei e conectei aqui o meu S nessa variável de saída. E essa instância aqui ela faz o quê? Ela atribui a out, né, o valor de in1 e in2. Legal? Aí eu quero, obviamente, se você rodar isso aqui, olha, uma vez, né? Verificar se tudo está ok, eu acho que sim, né? Vamos rodar uma vez. Olha o que é que vai acontecer. Minha primeira simulação, I1 igual a 0, I2 igual a 0, o S deu 0. Certo? Se eu colocasse aqui 1 e 1, o que é que eu esperava na saída? Eu esperava em minha saída a S igual a 1. Mas eu não quero ficar modificando isso e depois checando meu S, rodando a simulação cada vez. Então, existe uma instrução que eu posso colocar, que é uma instrução de atraso. Tá? De atraso. Lembre que tudo que está aqui, ele roda em paralelo. Né? As coisas são paralelas. Então, no momento que eu faço isso, no instante zero, ele faz o display, ele faz o monitor e ele faz isso aqui. Mas se eu colocar, aguarde, se eu colocar jogo da velha 1, eu estou dizendo para ele fazer o seguinte, aguarde um instante de tempo e depois de um instante de tempo, faça o seguinte, I1 igual a 1. Certo? Ora, se eu imprimir isso aqui agora, se eu rodar, o que vai acontecer é,
no instante de tempo, ó, no instante de tempo eu tenho essa situação e no outro instante de tempo ó, eu tenho essa situação. Aí você diz, ah, mas eu não sei que instante de tempo é o quê, né? Eu posso aproveitar o meu monitor e colocar assim, ó. Eu posso ir lá e colocar time igual a %G, é uma coisa normal de utilizarmos, e usarmos a instrução especial aqui, que é $time, tá? E aí, o que vai acontecer é que no início ele vai mostrar um instante de tempo também para mim, tá certo? Você diz, como é que eu sei se esse instante de tempo, se esse 1 aqui realmente equivale ao tempo, né? Ora, eu posso colocar aqui 5 ou 7, por exemplo, né? E verificar se isso vai mudar. Legal? Então, no tempo 7, houve uma mudança e eu fiz I1 end I2, 1 end 0, deu 0. E eu posso trabalhar com os outros casos. Eu posso colocar agora I2 igual a 1, I1 igual a 0. Aí notem, antes de vir para cá, né, antes de fazer isso aqui, ó, pensem nessa partezinha aqui. Ó. Notem que depois de 7 eu só mudei 1. Isso quer dizer ó, que o I2 permaneceu constante. Não é que eu descartei, não, é que eu não tive mudança nele. Tá certo? De forma semelhante aqui, ó, entretanto, agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou modificando I2 no instante 3, tá certo? E modificando também I1 no instante 3. Eu estou modificando os dois ao mesmo tempo, tá? Será que isso acontece de fato? É só observar. Olha só, no tempo 10, né? 7 mais 3, certo? Eu tenho agora I1 valendo 0 e I2 valendo 1. E por que esses dois caras foram executados em paralelo? Porque eu dei um atraso de 3 e depois tudo que eu coloco está sendo executado naquele mesmo instante de tempo. Tá certo? Se eu quisesse que esse 1 fosse executado em outro instante de tempo, eu teria que colocar mais um atraso. Então, ó, nesse caso aqui, você tem, ó, no instante 11, é que o teu I1 assume o valor 0. Tá certo? Aí, esse tipo de visualização, a gente está acostumado a trabalhar com C. Né? Mas no caso específico de circuito digital, às vezes a gente quer visualizar isso de uma forma um pouco diferente. Tá? Um pouco diferente. Ou seja, a gente quer uma forma gráfica para observar ao longo do tempo o que é que aconteceu. Tá? Então, para esse vídeo não se estender muito, eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu coloco para vocês essa funcionalidade.